Olá, querido irmão, querido amigo, convido você nesse momento, juntamente comigo, fazer uma pequena meditação a respeito da Santa Palavra do Senhor. Para isso, lhe convido então a meditar comigo no texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 45. Eu estarei lendo do versículo 4 ao versículo 8. A palavra do Senhor assim nos diz: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe-o para que não haja 2 homens maus. Essas palavras foram proferidas por Agostinho de Hipona, que viveu do ano 354 ao ano 430 e foi um dos maiores ícones do cristianismo, principalmente ali da sua era. Não só da sua era, mas também toda a história da igreja cristã. Por volta do ano 44 a.C., Júlio César se tornara imperador de Roma. Inconformados com a ascensão do novo líder, 60 senadores tramaram de forma brutal a queda de Júlio César. Um certo dia, enquanto estava sentado em seu trono de rei, Júlio César foi surpreendido por homens que, sem dó e sem piedade, começaram a lhe esfaquear. Antes de morrer, Júlio César reconheceu alguns daqueles que estavam lhe atacando. E entre aqueles, para surpresa dele, estava o seu filho chamado Brutus. Foi aí que Júlio César reuniu todas as suas forças, mesmo estando em agonia, olhando para o seu filho, disse: Até tu, Brutus, meu filho. E com isso faleceu. Teria Júlio César perdoado o seu filho por ter participado daquela artimanha, por ter participado daquela armadilha tão cruel e tão brutal que acabou tirando-lhe a vida? Na trajetória da vida nós vamos certamente ser magoados, nós vamos ter o nosso coração alvejado com decepções, com traições, com injustiças, inclusive injustiça dessa natureza que nós acabamos de mencionar. Por mais pacífico que você seja, não há como escapar dessas coisas, esses aspectos que a vida nos traz enquanto estamos aqui na terra. O que você faria se de repente você tivesse a oportunidade de se vingar de todos aqueles que lhe fizeram mal, e de uma só vez você pudesse se vingar de todas as pessoas que lhe causaram injustiça? Qual seria a sua atitude? No filme argentino Relatos Selvagens, esse filme reúne 6 episódios magníficos que têm como objetivo enfatizar para nós o poder da vingança. E logo no primeiro episódio, o filme mostra um personagem que tem a oportunidade de reunir em um avião todos os seus inimigos de uma só vez. E o pior é que ele pode escolher o destino daquelas pessoas que estão reunidas nesse avião. Se você tivesse no lugar desse homem,
o que você faria? Numa hora como essa, talvez seja necessário fazermos duas indagações. Primeira, será que depois que eu me ligar, eu serei uma pessoa mais feliz? Ou serei uma pessoa feliz, visto que a injustiça que me causaram, roubou de mim a felicidade? Então será que depois da vingança, de efetuar aquilo que eu tanto desejo, será que eu serei feliz? Talvez a obra chamada Hamlet, de William Shakespeare, nos ajude a entendermos essa questão, nos ajude a respondermos essa indagação. Pois nessa obra, o autor mostra para nós de forma muito lúcida o quanto é destrutivo um espírito vingativo. Ele mostra de forma muito clara que a vingança é tão destrutiva quanto o seu motivo. A outra pergunta que nós devemos fazer, se de repente tivermos a oportunidade de nos vingar de todos aqueles que nos causaram mal, é a seguinte: será que a vingança faz justiça? É uma grande ilusão acharmos que depois de efetuarmos a vingança, a justiça realmente foi efetuada. O mesmo Agostinho de Hipona, o homem que nós citamos no início dessa meditação, certa vez ele disse o seguinte: ninguém mata a fome lambendo o pão pintado. E evidentemente que Agostinho estava se referindo àqueles pães que naquela época já serviam de decoração para enfeitar as mesas, as grandes ceias, enfim. Com isso, Agostinho estava simplesmente falando da inutilidade de alimentarmos a esperança de que as coisas vazias elas tragam para nós preenchimento, de que a artificialidade preencha de fato o vazio que existe dentro de nós. Portanto, a vingança não fará justiça. A vingança não cumprirá o propósito da justiça. A justiça, sim, ela trará para nós essa sensação de que realmente as coisas aconteceram de forma justa e ainda mais ela pune o mal que foi feito, ainda que não seja na nossa ótica, ainda que não seja da forma como nós muitas vezes desejamos. Talvez em razão disso, Deus não deixou em nossas mãos o poder de punir as pessoas que nos fazem mal. Deus foi muito cuidadoso, muito generoso com todas as coisas, e nesse aspecto não foi diferente. É por isso que Deus, desde os tempos da humanidade, Ele destinou o poder judiciário, Ele destinou pessoas específicas, competentes, instituições especificamente escolhidas para esse fim, ou seja, para punir o mal. E talvez Deus tenha feito isso porque Ele percebeu que a nossa capacidade de errar é maior do que a capacidade de acertar. E quem sabe na hora de punirmos aqueles que nos fazem mal, certamente nós temos uma grande probabilidade de errarmos, de excedermos o limite, de aplicarmos uma pena que realmente não seja a pena adequada para aquele mal que nos foi causado. A punição, em toda a trajetória bíblica, ela sempre foi efetuada por pessoas competentes. No antigo Israel, os anciãos, no Novo Testamento, as autoridades competentes que foram escolhidas para esse fim. José teve em suas mãos a oportunidade de se vingar de todos aqueles que lhe causaram mal. Ele teve em suas mãos, diante de si, a oportunidade de se vingar de todos os seus irmãos, aqueles que o venderam para o Egito. Essa história é muito conhecida, nós sabemos muito bem o quanto José sofreu por conta da atitude de seus irmãos. E o que ele fez? Ele resolveu perdoar, porque ele sabia que Deus, o Deus a quem ele servia, era maior do que o mal que os seus irmãos lhe fizeram. Vale ressaltar, repito, José muito sofreu por causa daquela ação má que seus irmãos lhe fizeram. Observe as pérolas que saem da boca de José
quando ele se encontra com os seus irmãos. No versículo 4 ele diz: cheguem-se a mim, e os seus irmãos se achegam a ele. Em outras palavras, José está dizendo o seguinte: se aproximem de mim. O que realmente comprova que ele tinha perdoado os seus irmãos. No versículo 5, ele diz assim: não se entristeçam, não fiquem tristes, não fiquem abatidos pelo mal que vocês me fizeram. E no mesmo versículo 5 ele diz o seguinte: foi Deus que me enviou para que a vossa vida fosse conservada. Em outras palavras, José não está culpando nem apontando o dedo aos seus irmãos, o que certamente nos traz mais ainda a certeza de que realmente ele havia perdoado os seus irmãos, aqueles que lhe fizeram tanto mal. José ainda diz no versículo 7, vocês foram enviados, aliás, eu fui enviado para cá, não pelo fato de vocês terem me vendido, mas Deus me enviou para a preservação da vossa vida e também para a preservação da vossa sucessão, da geração seguinte. E ele ainda diz no versículo 7 que aquilo foi um grande livramento. Você consegue perceber o grau de consciência que José tem da soberania de Deus, mesmo que essa soberania ela tenha sido ofuscada, digamos assim, por algum tempo? Porque vale ressaltar, esse reencontro de José com seus irmãos, ele se deu muitos anos após ele ter sido vendido pelos mesmos. Talvez você que está me ouvindo seja vítima, talvez você seja uma pessoa ferida, e nesse momento você está refletindo: eu não tenho essa capacidade de perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal. Mas que mal foi esse que as pessoas fizeram a você? Será que esse mal é maior do que o mal que os irmãos de José o fizeram? Será que esse mal não pode ser perdoado? Talvez você foi injustiçado e você diga: não há como perdoar essa pessoa que me causou a injustiça. Não há como liberar perdão para essa pessoa que me traiu, para essa pessoa que me caluniou. José sofreu certamente mais do que qualquer um de nós. E mesmo assim ele resolveu perdoar, tendo em suas mãos o poder de punir todos os seus inimigos. A saída que Deus nos dá diante da injustiça, diante do mal que as pessoas nos causam, é o perdão. Essa é a única saída. Qualquer outra alternativa que nós escolhermos, qualquer outro meio que nós decidirmos seguir, certamente não é a vontade do Senhor. Que Deus lhe abençoe, meu querido. Que Deus nos encontre com muita graça, com muita capacidade dada por Ele, para perdoarmos aqueles que nos fizerem mal, aqueles que nos causarem injustiça. Que Ele lhe abençoe em nome de Jesus.